Muito bem, pessoal. Agora a gente está falando muito sobre teletrabalho temporário, justamente por conta dessa questão agora relacionada à infecção do coronavírus, né? Então, muitos órgãos estão adotando o teletrabalho, o trabalho remoto, alguns chamam dessa forma, para para evitar, como medida de evitar a proliferação e o contágio ao coronavírus. Isso é uma ótima oportunidade para a gente demonstrar que a modalidade é uma modalidade boa, que traz produtividade, que é séria, que é responsável, né? E é uma modalidade eficiente de trabalho que a gente pode adotar na administração pública, tá? Então, como que funciona? Vou passar aqui para vocês 3 dicas rápidas de como a gente pode fazer esse teletrabalho agora, para esse momento, um teletrabalho temporário, tá? O trabalho remoto de forma temporária, como medida emergencial para a gente evitar o coronavírus aí, tá bom? Então, o que acontece? A gente está vivendo um momento em que é preciso se afastar, né, desse contato social, desse contato físico, mas isso não significa falta de produtividade, que reduzir o progresso, nada disso, tá bom? Muito pelo contrário, a gente pode aproveitar isso como oportunidade para alavancar a produtividade, os resultados, a eficiência, a prestação de serviço público, tá? Como? Com o teletrabalho. Então eu vou passar aqui 3 dicas para vocês, para os gestores que ainda não adotaram o teletrabalho, não adotaram o trabalho remoto, ainda que temporário, tá bom? Para ajudar nesse momento agora, tá? Então o primeiro é com relação a como vai medir, como vai mensurar, registrar e acompanhar, como vai gerenciar as atividades, tá bom? As atividades, os produtos, os processos, tudo que os servidores que vão estar em teletrabalho vão precisar fazer, como que faz para acompanhar isso. A outra é como que eu faço para registrar o ponto, né? Já que a pessoa não vai estar presencial, como que eu vou diferenciar depois se a pessoa estava em teletrabalho temporário, ou se ela estava de atestado, ou se estava de licença, ou se estava de férias, tá? Um jeito simples de conseguir gerenciar isso. E a outra é com relação à comunicação, tá? Como vai se comunicar com a pessoa externamente, com algumas dicas aí rápidas para a gente fazer isso. Então vamos lá. A primeira delas, com relação a como mensurar, como gerenciar o trabalho, as atividades. O que acontece é que as pessoas querem fazer o teletrabalho, ou então se pegam diante dessa necessidade de fazer o teletrabalho agora, mas não tinham se organizado antes para fazer uma gestão por resultado, uma gestão por produtividade, então isso não estava tão preparado assim, tá? Mas enfim, o momento é esse, então como que a gente vai fazer? Uma das ferramentas é utilizar o Trello, tá? O Trello é uma ferramenta gratuita, trello.com, tá? Pode acessar lá, uma ferramenta gratuita que ajuda a mensurar nesse momento. Então o que vai fazer? Lá no Trello você vai criar um quadro, tá bom? Lá é organizado assim por quadro, e nesse quadro tem várias colunas. Então você vai fazer uma coluna de para fazer, uma coluna de fazendo, uma coluna de feito. E aí a pessoa vai registrar ali as atividades, tudo que ela faz ali, ou tudo que ela tem para fazer, o que está fazendo, tá bom? Assim, ele compartilha, convida ali como membro daquele quadro o gestor, o supervisor, toda a equipe que precisa interagir ali naquilo dali, e em cada cartãozinho lá no Trello vira como se fosse uma demanda, uma atividade que ele está fazendo, e as pessoas podem interagir por ali. Muito fácil, muito simples, é só criar, e aos poucos, quando a pessoa for fazendo, ela move de para fazer, para fazendo, no e depois para feito, né? Muito simples, muito prático, muito rápido, e tudo isso a gente consegue extrair um relatório depois, posteriormente, para poder medir, mensurar e o gestor atestar a efetividade, o cumprimento do expediente ali por aquelas atividades que foram feitas e foram registradas ali no Trello. Muito tranquilo, muito simples, tá bom? Bom, a outra é com relação ao ponto. Como que a gente vai fazer para registrar isso? As pessoas não estão presencialmente, então quem está presencialmente se pergunta, e a pessoa, o que aconteceu? Está de teletrabalho temporário, está de atestado, está de licença, está de férias, o que aconteceu? Né? Então, uma dica simples é marcar na agenda. Pode utilizar qualquer agenda, existe a agenda do Google, por exemplo, né? Quase todo mundo tem um Gmail. Então a pessoa marca lá na agenda, tá? Do próprio órgão, por exemplo, que ela está de teletrabalho temporário. Então ela vai criar um compromisso como se fosse o dia inteiro, tá? Não vai marcar o horário do compromisso, né? Vai marcar o compromisso como se fosse do dia inteiro. E nesse compromisso ela vai dizer lá qual é o nome dela, e do lado escrito o título do compromisso, deve ser o nome dela, e do ladinho teletrabalho temporário. Assim, quem visualizar na agenda, uma agenda compartilhada, uma agenda as pessoas podem verificar, ele vai marcar lá como o título da agenda e pode também convidar as pessoas que ele precisa que saibam que ele está de teletrabalho temporário. Tá? Assim as pessoas vão receber esse convite como se fosse um compromisso, esse compromisso vai ficar livre, vamos dizer assim, né? A pessoa não vai estar ocupada, mas vai registrar para todo mundo que precisa saber
que ela está de teletrabalho temporário, pode contar com aquela pessoa virtualmente, mas ela não vai vir presencialmente ao órgão para poder trabalhar, tá bom? Tudo isso fica muito fácil de você depois, no final do mês ou no começo do mês, fazer o fechamento do ponto e identificar, opa, o que aconteceu? No dia tal, a pessoa não veio. Não veio por quê? Porque estava de atestado, de licença, de férias, ou então estava de teletrabalho temporário, tá? Tudo isso fica registrado lá, tá? Vamos supor que a pessoa está de teletrabalho temporário a semana inteira e aí na quarta-feira ela vai ao médico, está de atestado e pega um atestado. Então ela vem aqui nessa agenda e faz da mesma forma, coloca o nome dela e depois atestado. Assim as pessoas sabem que ela não está de teletrabalho temporário naquele dia, mas sim de atestado, e isso fica fácil de diferenciar, compartilhado com toda a equipe, com o gestor, com quem precisa, de uma maneira fácil, simples, prática e eficiente, tá bom? E a terceira dica é com relação à comunicação. Então, existem várias ferramentas hoje de comunicação, de mensageria. Então você tem o WhatsApp que você pode usar. Não é a melhor dos mundos para esse, né, para fins corporativos, mas funciona, tá bom? Funciona, a gente precisa ser prático nesse momento, tá? Pode criar, geralmente as pessoas já têm o grupo do WhatsApp da unidade, do órgão e tal, ali do pessoal que trabalha. Uma outra ferramenta também muito boa é o Telegram. O Telegram, o bom dela é que ela é fácil de usar também e todo o histórico fica na nuvem, não fica no celular, né, gravado ali na pessoa, também tem as vantagens dela. E também existe a ferramenta do chat do Google, né, quem tem uma conta no Gmail, acho que quase todo mundo tem hoje em dia, é fácil de criar, fácil de abrir. Tem o chat do Google e pode usar como ferramenta como mensageria, né, e também como solução para videoconferência. Também é muito fácil, muito simples de usar, as ferramentas funcionam, muito legal, muito bem feito. Tá bom? Pessoal, são essas dicas, tá? A gente tem que aproveitar esse momento para fortalecer a modalidade. Então, uma dica minha, a quarta dica, né, vamos dizer, a dica plus é: faça o teletrabalho de uma maneira consciente, de uma maneira responsável, de uma maneira prudente, se esforçando o máximo para que dê certo, tá bom? Assim a gente consegue fortalecer a modalidade e utilizar ela como ferramenta, né, de artifício para que a gente possa aumentar a nossa produtividade no serviço público ainda mais, ok? Fica a dica aí. Valeu!